Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Sidney Castilhos, coordenador pedagógico do NEAD, UNIG. A gente está iniciando a sala 8 de debate, que é a nossa sala da educação profissional. Nosso tema aqui são os desafios da educação profissional na contingência da pandemia. E para conversar com a gente aqui, né, na sala 8 do colóquio EAD UNIG, nós temos duas figuras aqui, dois amigos, né, nossos convidados, Marcos Pastana e Regina Lima. Né? Só uma apresentação rápida aqui dos nossos convidados. Pastana, ele é doutorando em Humanidades, Culturas e Artes, mestre em Biblioteconomia, bibliotecário do Instituto Federal, do IFRJ, né, do Instituto Federal do Rio de Janeiro, pedagogo, licenciado em História e várias atividades, participa do grupo de pesquisa, Formação Humana, Inclusão Social e Cidadania, e atuante, né, chefe da biblioteca lá do IFRJ de Paracambi, além de outras atuações, né, no município de Nova Iguaçu também, né, Pastana. E Regina Lima, docente da FATEC, pedagoga, está terminando agora psicologia, né, amiga? Isso. MBA em liderança e coaching, especialização em gestão escolar integrada nas áreas de gestão, orientação e supervisão escolar, conteudista também de material de EAD para o consórcio, né, CCARG, CEDERJ, e com uma vasta experiência também na educação profissional lá conosco. Comigo, né? Então, eu peço, primeiro, queria agradecer aqui, né, o convite foi feito e foi aceito de pronto pelos amigos. Bacana, agradeço a participação de vocês, o pronto aceite aí desse convite. Tá? Então, queria primeiro agradecer a participação e pedir para vocês darem um alô aí para o pessoal que está nos assistindo. Pastana. Eu gostaria de agradecer o convite, por estar todos aqui, né, reunidos, o Sidney, principalmente a Regina, de estar participando desse colóquio, desse tema que é extremamente relevante, muito importante discutir durante a pandemia, sobre a questão da educação profissional. Né? Quando a gente fala sobre educação profissional, não está se referindo só necessariamente ao ensino médio técnico, mas também aos cursos livres. Então, a gente vai ter esse tempo aí, esse debate, para poder aprofundar sobre a temática durante a pandemia. Isso. Regina. Olá, boa tarde também a todos, muito prazer. Um prazer enorme o Sidney estar com vocês aqui. Aceitei o convite, sim, porque a educação profissionalizante, ela mora no meu coração, né? Há muitos anos nós estamos lá, né, nessa luta. Professor Pastana, muito prazer também te conhecer. E falar um pouco sobre os caminhos da educação nesse momento de pandemia, basicamente nos cursos livres, né, que são os cursos que nós temos lá habilitados, e o foco fazer uma reflexão, né, sobre as nossas práticas docentes desse momento. Né? Então, agradeço o convite, fiquei muito lisonjeada e vai ser muito bom a gente falar sobre isso. A gente vai falar de um tema muito simples, né? Docente falando de educação, só que isso é a mesma coisa que colocar a mão numa colmeia, né? Sim. Botar o dedo no formigueiro, né? Porque tem sempre as correntes divergentes e o docente que tem muito tempo de cadeira e não concorda. Bom, a ideia aqui, a gente vai falar de uma coisa que a gente conhece, que a gente vive, e a gente espera despertar, né, ou agregar valor, né, na formação e no repensar, no refazer desse docente, né, atual. O nosso foco é refletir sobre as práticas docentes, principalmente por essa questão, né, que estamos vivendo em pandemia da Covid,
E a gente parte de um pressuposto, né, que, vamos dizer assim, uma certa inércia das instituições de ensino superior na formação, na preparação de um docente, numa questão mais ampla, né? Não só de arcabouço metodológico e didático, mas de uma preparação até técnica, né? Do uso de tecnologias para esse tipo de situação, né? Para o tipo de ensino que a gente está demandando nesse momento, né? Eu acho que cabe uma reflexão inicial da gente delimitar a nossa fala aqui, não que a gente não possa dar um pitaco fora do nosso quadrado, né? Mas a gente está falando do ensino profissionalizante. O ensino profissionalizante ele é dividido no tecnólogo, né, de nível superior, no médio técnico, né, que ele pode ser concomitante ou pós-médio, e no ensino profissionalizante de cursos livres, né, que também é um ensino profissionalizante. A gente vai excluir do nosso debate aqui o tecnólogo, porque é nível superior, e a gente vai ter uma outra sala tratando de nível superior. Então, a gente vai circunscrever a nossa fala aqui justamente na área que nós atuamos, né, que é o ensino técnico, o ensino técnico, Pastana, e ensino profissionalizante, eu e Regina, né? Antes de começar, acho que cabe outra reflexão inicial, que, né, o porquê o tamanho da importância do ensino profissionalizante para o Brasil, né? Eu acho que, principalmente por uma questão social, de desigualdade social, o ensino profissionalizante no Brasil ele é fundamental, ele é extremamente importante, né? A gente tem números, por exemplo, muito baixos de pessoas com nível superior, né? A gente tem em torno de 15% da população brasileira, isso mesmo, 15% da população brasileira tem nível superior completo. Entre 4% e 5% da população brasileira tem nível superior incompleto ou cursando agora o nível superior. 29% tem nível médio completo, alguns desses médio técnico. E mais de 50% da população brasileira, mais da metade da população brasileira, não tem ensino médio completo. Sim. Né? Então, o ensino profissionalizante médio técnico e o ensino profissionalizante de cursos livres acabam sendo uma oportunidade, né, para o melhor emprego, para o engajamento dessa pessoa que não conseguiu fazer uma faculdade, ela não conseguiu, né, ter uma formação concluída, dessa pessoa ter uma possibilidade de um emprego melhor, de uma carreira, né, profissional dentro do mercado de trabalho. O cenário atual do ensino técnico, né, acho que todo modelo de ensino técnico, fundamental, superior, né, toda modalidade de ensino foi afetada, modalidade não, mas todo o nível de ensino foi afetada por esse momento que nós estamos vivendo de pandemia, de afastamento, de quarentena, né? E tendo que se adaptar, se reinventar nesse momento. Acho que cada professor que atua, né, no ensino, seja ele superior, seja ele médio, seja ele fundamental, seja técnico, sabe que está passando por um momento diferente, né, do seu dia a dia.
Eu vou falar um pouquinho sobre o que está acontecendo na rede FATEC, pela experiência e pela mais... não é a área exatamente que eu atuo, do médio técnico, mas eu vou falar o que está acontecendo lá, né, dos grupos que eu participo. O ensino médio, ele continua acontecendo, ele não parou, mas ele está acontecendo dessa forma meio precária, né, porque ele não é um EAD completo, com plataforma, com metodologia, estruturado, né, para ser modalidade à distância. Ele é um ensino que é presencial, mas ele foi adaptado para transmitir. O professor está compartilhando um conteúdo pelo WhatsApp, pelo e-mail, né? Tá utilizando as tecnologias, né, e redes sociais para compartilhar conteúdo, para enviar vídeo, né? E, às vezes, usando esses, como a gente está utilizando aqui o Teams, né? O Teams, Zoom, Hangout e tal, para fazer, às vezes, uma atividade síncrona com os alunos. Mas isso não é um EAD, né? Na verdade, é um ensino apoiado por tecnologias para esse momento de contingência. Só que não está acontecendo 100%, né? Assim, não está fluindo 100%, né? Existem problemas em relação aos professores, existe problema em relação aos alunos, tem alunos que não têm acesso, eles, no ensino técnico da FATEC, eles estão contornando, imprimindo as apostilas, né? Fizeram as apostilas de cada disciplina, imprimindo, o aluno vai lá e pega essa apostila, porque às vezes não tem acesso regular, né, à internet, ou fica com acesso complicado ao material, e está acontecendo isso. Mas, mesmo assim, esse aluno que pega, por exemplo, a apostila, ele já vai ter dificuldade de assistir um vídeo, né? Mesmo que seja um vídeo do YouTube, já não vai ser tão fácil assim para ele esse acesso igualitário. Regina, o que está acontecendo lá no nosso... Nós somos do Centro Vocacional Tecnológico, né? Explica para o povo o que a gente faz, como é que é a nossa atuação lá, Regina, e o que está acontecendo agora, né? Então, primeiro, assim, eu queria falar um pouquinho, assim, fazer um rápido histórico do ingresso, né, do nosso ingresso na rede. Eu já estou na rede FATEC desde 1996, e na época que nós ingressamos através de concurso, né, não havia uma preparação do professor para ele exercer a função de docente de qualificação profissional. Então, uma capacitação muito rápida na época foi feita com os professores, e o que trazia para a gente de manejo de sala de aula eram as experiências que nós tínhamos de mercado de trabalho, né? Foi um concurso que foi feito a nível médio, e quem tinha uma experiência já de mercado, como os cursos na época e como até hoje funcionário de gestão e negócios, que são os cursos que nós trabalhamos, o professor ele já trazia essa bagagem do mercado. Isso é um ponto com relação ao trabalho do professor. As competências profissionais, os professores tiveram que, ao longo dos anos, buscar essa competência, ou seja, fazer cursos, né, fazer especializações. Eu, inclusive, na época, eu não tinha, né, um nível superior. Hoje, graças a Deus, eu já estou aí na segunda graduação, fiz algumas especializações. E como eu trabalho na área vocacional, eu fiz um MBA de liderança e coach para trabalhar na orientação vocacional dos alunos. E hoje o que nos mantém ativos, né, e atuantes é justamente essa questão de buscar o conhecimento por conta própria. A instituição ela nunca promoveu nada que viesse a
facilitar esse ingresso da gente nas áreas, né, de qualificação profissional, mas nós temos lá hoje bons professores, a maioria dele, eu posso dizer que quase que na totalidade todos têm formação nível superior. Bom, isso é um ponto. Com relação aos alunos, né, os adolescentes e jovens que ingressam nos cursos, o curso de qualificação profissional, na verdade, é uma porta de abertura para o mercado de trabalho para esse aluno que quer ir para o mercado, mas ele não tem nenhuma oportunidade porque ele não tem a experiência. E aí o que a gente vê nesse atual momento da pandemia? A falta do emprego, principalmente para aqueles alunos que não têm uma formação, uma qualificação profissional, conforme o professor Sidney já bem posicionou, né, que a grande dificuldade dos alunos da FAETEC é a má qualificação ou nenhuma formação, e isso dificulta o ingresso desse adolescente no mercado de trabalho. Então, agora, nesse momento de pandemia, qual é a nossa principal preocupação? Muitos deles, que até por conta desses cursos que complementavam o currículo profissional, estavam caminhando para o mercado de trabalho, vai haver um retrocesso, porque as empresas, nesse momento, elas estão trabalhando com demissão em massa, isso é uma fatalidade do momento, não foi uma coisa planejada, e aí fica uma preocupação daqueles que já haviam começado o curso profissionalizante, que não conseguiram terminar, ainda estão à beira da sociedade, sem uma oportunidade e sem a formação acadêmica que deveria ser, né, uma obrigação do Estado oferecer. Então, essa é a grande preocupação dessa dificuldade. E, assim, com relação ao manejo do professor nos cursos de EAD, a profissionalização ela não cumpriu esse papel. A área da qualificação da formação profissional desses alunos, isso não aconteceu de maneira EAD. Os cursos simplesmente estão parados. Não houve um avanço, mesmo porque não existe uma infraestrutura que permita, nos cursos livres, né, essa questão do aluno acompanhar as aulas. Pois não, professor? A gente, eu e Regina atuamos, né, no profissionalizante dos cursos de curta duração, né, média, curta e média duração. O Centro Vocacional Tecnológico ele disponibiliza dezenas de cursos de várias áreas, né? A gente está na área de gestão, mas tem área de gráfica, de refrigeração, de automotivo, de estética, né? São várias áreas que acontecem, de moda, enfim, uma diversidade de coisas lá. Mas esses cursos estão parados, né? Eles não, diferente do técnico que está funcionando, mesmo que de forma improvisada, precária, enfim, o curso profissionalizante de curta duração, né, de 10 ou 20 semanas na FAETEC está parado. A diretoria é diferente, né, do médio técnico para o curso profissionalizante. As diretorias são diferentes. E a nossa diretoria suspendeu mesmo as aulas. A gente entende que os cursos de gestão poderiam até estar acontecendo, né, com alguma interação com os alunos, os professores têm condição de fazer isso, mas existe uma outra dificuldade de alguns outros cursos bem mais práticos, né? Refrigeração, ar-condicionado, solda, enfim, tem alguns cursos que são, né, efetivamente precisa de uma prática e a diretoria preferiu suspender enquanto a gente está nesse momento. Pastano, o que você me diz? Como é que está? Conta para a gente o que está acontecendo na IFRJ. Fala primeiro da tua atuação lá, o que você faz lá e conta para a gente como é que está esse momento lá.
Então, Sidney, deixa eu tentar também fazer um apanhado histórico também, igual a professora Regina, lá do Instituto Federal do Rio de Janeiro. E eu comecei, na verdade, no Instituto Federal em 2007. Eu ingressei na instituição através do concurso público. Meu cargo é de bibliotecário documentalista. E há 13 anos que eu trabalho no Instituto Federal e há 13 anos que também, comum com a minha experiência, comum com a minha entrada no Instituto Federal, foram criados cursos técnicos de ensino médio de eletrotécnica e mecânica. E, ao longo desses 13 anos, hoje nós temos atualmente 695 alunos distribuídos entre esses dois cursos, né? Esses cursos são cursos, na verdade, ofertados de forma concomitante, na verdade, são cursos realizados tanto no turno da manhã quanto no contraturno, no turno da tarde. Assim sucessivamente, né? O aluno, quando ele ingressa, ele indica o período que ele quer estudar, que ele se quer estudar de manhã, possivelmente ele tem aulas no contraturno, no turno da tarde, e o aluno da tarde, sucessivamente, no contraturno da manhã. Bom, a experiência que eu tenho do Instituto Federal, né, como bibliotecário, como profissional, é que nesses anos todos que eu trabalho no Instituto Federal e acompanhando a formação do corpo docente, né, hoje na instituição, no campus Paracambi, onde eu atuo, tem 95 docentes. Destes 95 docentes, nós temos, não aferir, né, em dados ou indicadores, mas poucos profissionais, né, que eu posso dizer assim, não por formação acadêmica, em ser doutores ou mestres, mas é que tem uma formação específica para a educação à distância. Mas essa educação à distância não é uma política pública institucional. Na verdade, é a própria iniciativa do docente, que ele verifica, de acordo com as demandas que tem da sociedade, desse mundo tecnológico que se apresenta para a gente, né? Principalmente com a Web 2.0, essa criação, né, em 2004, das redes sociais, dos ICs abertos, do processo de criação de conteúdo dessa informação, do processo de aprendizagem. Será que realmente os profissionais da educação, que aí não se limita só aos professores, mas a todo um corpo técnico que trabalha diretamente com o aluno, eu digo pedagogo, orientador educacional, assistente social, se o bibliotecário, se realmente estão habilitados, se realmente adquiriram as competências dos meios de processos tecnológicos e informacionais. Porque a sociedade ela se modifica o tempo inteiro e não adianta mais a gente hoje se formar um aluno pensando na acumulação de conteúdo. Bom, aluno, olha só, você está aqui no ensino médio, você vai acumular todo esse conteúdo durante 3 ou 4 anos e você vai sair com uma bagagem cultural muito grande que vai lhe permitir ter acesso ao mercado de trabalho amanhã. Só que aí, muitas das vezes, ele se depara, como a professora Regina falou, com a sua falta de experiência, muitas das vezes com a falta de outras qualidades que o mercado lhe impõe, que são fundamentais para você ter acesso àquele mercado. Falta de experiência. Segundo, muitas das vezes, é um domínio, ou no pacote Office, ou um domínio na área de informática. Terceiro, compreender uma língua estrangeira. São barreiras que vão sendo estabelecidas e a gente discute isso, a educação média, o ensino médio, a educação profissional. Quando faz esse processo de seleção, né, lá na frente, de quais alunos realmente podem ter acesso a uma empresa, podem ter acesso ao mercado de trabalho. Porque é um refinamento muito grande. Se você não tiver uma formação sólida desse aluno no ensino médio, as possibilidades de ele ter um sucesso profissional com a formação que ele possui são muito pequenas, né? E muitas das vezes ele se depara com uma frente de trabalho que, bom, na época dos meus pais, na época dos meus amigos ou pessoas mais próximas, existia um mundo que a gente imaginava. Bom, eu vou ter acesso ao mercado de trabalho, eu vou ter uma carteira assinada, eu vou trabalhar durante 30, 35 anos nessa empresa e vou me aposentar por ela. Hoje o mundo é completamente diferente, né? A única certeza que nós temos é que o amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. Então a gente parte Ainda dessa mais agora, né? É verdade, quanto mais agora. Então a gente parte dessa perspectiva de como o professor ele tem que trabalhar junto com o seu aluno
novas demandas. O que pode acontecer com ele amanhã? Olha, esse mundo que a gente imaginava, o mundo do trabalho formal, da consolidação das leis do trabalho, os nossos direitos sociais eles estão diminuindo, né, a cada dia. Ou seja, é uma possibilidade do jovem encontrar hoje, o grande mercado, uma possibilidade que eu digo real, de um mundo flexível, de um mercado de trabalho flexível, temporário, que eu trabalhei na empresa há 4 meses, mas a empresa só não resolveu me contratar, eu apenas fiz um trabalho temporário. Então, isso é uma nova realidade, isso é uma nova demanda que o jovem pode se deparar. Essa decepção que nós tínhamos atrás, né, de pessoas trabalharem 15, 20 anos numa empresa e serem desligadas por motivo, às vezes, de saúde, não por questão de competência técnica. Hoje, na verdade, você encontra trabalhos que são para atender uma demanda pontual de uma empresa. Olha só, eu não quero criar um vínculo com você, um vínculo trabalhista. Eu quero que você faça um trabalho para mim, eu vou precarizar a sua mão de obra, né? Vou pagar pouco por isso, mas eu também não quero nenhuma fidelização acerca da nossa relação de trabalho. É uma discussão muito ampla que a gente tem que fazer, né? Questão da educação profissional, e eu termino a minha fala sobre a questão da formação docente. Como é necessário a gente discutir, como é necessário o profissional ele se capacitar, se habilitar para começar a falar a linguagem do jovem. Porque você muitas das vezes tem um profissional dentro da sala de aula, né, um professor, falando uma linguagem extremamente, quando eu digo assim, reduzida, quando eu falo assim, não se ficar fechado apenas no conhecimento sistematizado, apenas no livro didático, apenas numa fonte de referência, né? É ampliar esses horizontes, é começar a compreender as demandas e as necessidades desse jovem. Né? É um jovem que está o tempo todo em interação com redes sociais, com a internet, conhece um mundo muito mais amplo. Ou seja, aquele mundo que a gente tinha dentro de uma caixinha, né, dentro de um livro, olha só, você lendo esse livro aqui, decodificando aqui essas informações, vão te levar a uma felicidade plena dentro de uma empresa. Bom, não é assim. Agora eu estou percebendo que eu tenho que ter várias habilidades, de vários rankings que, de repente, não só a escola em si vai poder me possibilitar esse acesso ao conhecimento, à informação. Sim, eu acho extremamente viável o professor ter um domínio não só das redes sociais, ter um domínio desses aplicativos da internet, aplicativos tecnológicos, tanto a gente discute hoje, porque não pode mais ser aquele mundo que nós tínhamos há tempo atrás, que é o professor que transmite o conhecimento, né? Tão combatido pelo Paulo Freire através da educação bancária. Olha só, nós temos aula às 7 da manhã e nosso compromisso termina às 11 horas. Não é assim. Esse aluno ele tem que falar, tem que dialogar, ele tem que interagir, tem que ter fórum de discussão. Então, praticar, ele tem que olhar, professor... Construir, né? Construir, ser coautor do seu conteúdo. Então, é isso. Obrigado, Pastano. A segunda pergunta que eu ia fazer é se esse... Né, mas acho que vocês já responderam, né? Se esse professor, né, se esse educador, ele foi preparado para isso, institucionalmente, na formação dele ou dentro do IFRJ, dentro da FATEC, se esse professor ele é preparado, qualificado especificamente para esse cenário em que o emprego está mudando e que a geração é outra, né? E que demanda outras coisas. Esse professor, eu acho que vocês, não vou nem perguntar, acho que vocês já na fala de vocês já ficou claro que, pelo menos na FATEC, nós não temos nenhuma movimento institucional para que isso ocorra. Né? Você, no início da fala, Pastana, falou que esse é um movimento que vai mais do professor em buscar essa complementação, né, para a sua melhor atuação profissional. Né? Então, acho que a gente vai voltar a falar disso depois, mas agora a gente vai falar de uma outra coisa. Nesse momento, pandemia, quais são os problemas? Eu vou dividir os problemas em 3. Problemas em relação... dificuldades, né? Primeiro, em relação à infraestrutura.
Tá? Segundo, os problemas infraestrutura da instituição. Segundo, em relação a problemas do aluno, em relação a aceitar, enfim, a se manter nos cursos. Terceiro, as dificuldades dos professores. Tá? Então, primeira coisa, infraestrutura adequada para esse momento. O que está acontecendo? O que falta? Pastana, o que você vê aí a visão do UFRJ? Como é que você percebe? Bom, Sidney, vamos lá. Lá no Instituto Federal nós temos um laboratório de informática, tem 14 computadores disponíveis para os alunos. Geralmente não é só aulas de informática que eles têm, mas para os alunos que não têm acesso à internet na sua residência, na sua casa, muitas das vezes utilizam o espaço, né, quando não tem aula, utilizam esse espaço para poder realizar suas atividades, fazerem as suas pesquisas na internet. E em relação a você não ter uma aula, né, presencial, ou seja, há 80 dias que os cursos foram parados, né? Todas as atividades do Instituto Federal foram suspensas. Isso não é só ao nível do Instituto Federal Campus Paracambi. O Instituto Federal tem 15 campos espalhados, né, pelas cidades do Rio de Janeiro. Então, na verdade, todas as escolas foram paradas, tiveram as suas atividades suspensas e não houve nenhuma política institucional de reposição dessas aulas, né? Quando eu falo essas aulas, eu falo aulas via trabalho remoto ou via as atividades EAD, porque há uma resistência de um grupo da classe docente em trabalhar com essas ferramentas tecnológicas, porque cria-se, né, uma rede. Calma, eu vou chegar no docente depois. Desculpa. Vamos lá. Então, vamos ainda trabalhar na infraestrutura. Vamos ficar na infraestrutura. Então, assim, em relação à infraestrutura... existe uma infraestrutura hardware, né? A máquina, o maquinário está lá, mas plataforma para se trabalhar nesse momento, não. Não existe uma plataforma de educação à distância, como geralmente muitas universidades utilizam a plataforma Moodle, né? Não existe nesse sentido. Que eu conheço, na verdade, é um campus que é Paulo de Fronten, engenheiro Paulo de Fronten, que utiliza, na verdade, esta plataforma para poder atender alunos da pós-graduação, que estão tendo aulas online, aulas de educação à distância. Agora, em relação ao ensino médio técnico, os alunos não estão tendo aula. O que existe, na verdade, é uma iniciativa de alguns professores em adotar medidas, né, paliativas para poder atender esse aluno, né, oferecendo geralmente uma gravação que ele mesmo produz, de conteúdo de aprendizagem que passa para esse aluno, mas não necessariamente que vai aferir, né? Vai ter uma avaliação sobre aquilo. É só para o aluno não ficar entediado dentro de casa, ter um feedback com o professor. Muito tempo sem nada, né? Muito tempo sem nada. Em relação assim, aos problemas do aluno, nós temos um grande problema, porque houve, na verdade, um estudo interno do Instituto Federal sobre qual a quantidade de alunos tinham acesso à banda larga, né? Porque você produzindo vídeos, né? Vídeos geralmente são pesados, só são vídeos gravados, entendeu? Se você não tiver acesso à banda larga, você tem uma dificuldade muito grande de ter acesso a esse conteúdo de aprendizagem. E verificou-se que quase 35% dos alunos não seriam atendidos. Ou seja, se você pensar no universo de 695 alunos, nós estamos falando de mais de 200 alunos que seriam excluídos digitalmente desse processo de aprendizagem. E aí, para não ter essa exclusão, né, para não promover essa exclusão, se estabeleceu de não se ofertar a educação EAD, porque esses 35% ficariam, na verdade, fora, né, offline, fora do processo mesmo. Né? E em relação à formação dos professores, para terminar,
né? É o que eu disse. Os professores do ensino do Instituto Federal, alguns têm uma certa resistência mesmo, em querer aprender. O uso de aplicativos, muitos dizem, né, tem a timidez, a dificuldade de se colocar diante de uma câmera, de falar com o aluno, porque, bom, alega-se vários motivos. Falta de tempo, falta de um local adequado dentro da sua residência para poder ter um tempo. Às vezes você tem criança, tem família, tem casa, e aí, ou seja, coloca uma série de dificuldades para não querer ter esse contato com o aluno. Então, assim, existe uma barreira de profissionais. E tem profissionais também que falam, eu não tenho as ferramentas tecnológicas para poder lidar com esse aluno. Muitas das vezes a gente pode, através do celular, poder falar com esse aluno, como eu estou falando aqui com você. Né? Mas eu não tenho uma webcam, eu só tenho um desktop na minha casa. Então... Tem gente que tem, né, realmente não fica à vontade numa gravação, né, aparecer no vídeo, mas pode ser um podcast, pode ser gravado, o áudio, né? E as interações são várias, são de diversas formas, né? Mas existe essa resistência, né? Você identifica, você consegue dizer uma medição aí desse professor? Metade dos professores, mais da metade dos professores tem essa dificuldade? Olha, na verdade, assim, nós temos lá, como eu disse anteriormente, 95 professores. Eu acredito que em torno de 30% a 35% dos professores têm essa dificuldade em querer adotar esse novo método de ensino, né, que é a educação à distância, e tem outros que, na verdade, assim, querem adotar, tomam a iniciativa, né? Eu digo assim, um outro grupo de 35% que tem a iniciativa de adotar a educação EAD. Apesar de muitos deles não terem essa experiência, esse expertise em trabalhar em educação à distância. Para todos eles estão ali, estão se superando, né? Uhum. Se superando através da autoinstrução, se formando, se capacitando, tendo a curiosidade de pesquisar na internet, consultar com os amigos, né? Como que a gente faz para trabalhar na educação à distância? Porque até então, 3 meses atrás, para eles, isso é um mundo muito distante, né? O contato com o aluno era face a face, olho a olho, cumprimentando, ou seja, tudo que tem que ser evitado hoje no mundo contemporâneo, esse mundo de hoje. E para eles, né, tem essa dificuldade inicial, mas muitos estão superando esses obstáculos através do esforço, da curiosidade, do intercâmbio de informações com outros profissionais. Quando faz, olha, eu estou com uma dificuldade, você pode me ajudar? Não sei mexer no aplicativo. Não consigo ter essa interação com o aluno. Como você falou muito anteriormente, Sidney, que pode ser no podcast, pode até ser também na primeira fase da educação à distância, que a gente enviava pelos correios, mas pode ser pelos correios ou pelo e-mail eletrônico. Olha, eu estou aqui, eu postei um conteúdo, eu escrevi um conteúdo escrito e estou enviando para vocês, com processo de aprendizagem. Eu sou professor de vocês, não me sinto à vontade para estar aqui na câmera, porque eu sou muito tímido ou tem outras questões, mas estou passando para vocês aqui, olha, o material da disciplina, entendeu? O conteúdo de aprendizagem. Nós paramos na aula 7, se lembram? Então, vamos continuar aqui esse processo para não dizer que estagnou o conteúdo. Tem que ter esse feedback, né? O aluno é fundamental. Como disse o Paulo Freire, né? Educação bancária, não estou transmitindo informação para você. Eu quero que você traga também as suas contribuições. O que você pensou, o que você refletiu, o que você tem a dizer, né? Esse aluno precisa ser ouvido. E o professor também tem que agir nesse sentido também, essa interação. Esse momento de feedback ele fica dificultado, acho que principalmente pela falta da infra, né? A instituição, de repente, não está preparada para fornecer um ambiente virtual de aprendizagem, por exemplo, né? Eu vou levantar aqui a bola já da FATEC. Quando eu ingressei na FATEC, eu fui para o ensino semipresencial. Então, eu tinha uma turma que eu atendia presencialmente e eu atendia outras turmas de outras unidades virtualmente com uma complementação, né? Então, a gente tinha uma plataforma, era o Moodle, né? Tinha uma plataforma assim, tinha um EAD lá.
E em 2014 foi descontinuado, né? Na verdade, a FATEC andou para trás. Enquanto todo mundo está ingressando, a FATEC desistiu desse, pelo menos no ensino profissionalizante, a FATEC descontinuou o uso de uma plataforma, de um semipresencial, né? Porque se a gente tivesse, pelo menos, esse ambiente, acho que seria mais fácil a gente manter uma interação, né? de ter esse contato. Mas tem outras questões aí. Regina, o que você identifica em relação a problemas, dificuldades dos alunos? Uhum. Então, professor, até como você já se colocou aí, né? A FATEC, ela tem, nós trabalhamos nos cursos livres, os laboratórios de informática, eles existem, mas o que faltou realmente foram projetos voltados para essa demanda desse aluno, que aí, se falando da questão do aluno, que tem esse problema social, econômico, dele não ter o acesso à informatização. Então, os professores até têm boa vontade, mas o aluno ele não traz essa condição, ainda porque os cursos livres, eles são cursos não obrigatórios, são cursos que vão complementar o currículo profissional. E muitos desses alunos trabalham, vivem em comunidades, eles não trabalham, eles são jovens e adolescentes que precisam da renda para ajudar as famílias, então eles não têm esse acesso, eles não têm o acesso à informatização. Então, é muito complicado, mas eu também entendo que a instituição, por ela ter um ambiente de informática, ela poderia ter tido a preocupação de trabalhar projetos que atendessem a demanda desses alunos nesse momento de pandemia. Então, a infraestrutura, ela não é total, mas existe. Inclusive, até se falando já, por causa do tempo, né, com relação aos professores, uma coisa que eu observo, já vou me adiantar falando sobre isso, o que acontece na FATEC é que os professores, eles já estão em processo de aposentadoria, conforme bem colocou o nosso colega, né? Só eu tenho 20 anos de instituição. Os concursos, eles não abrem. Então, existe uma resistência desse professor de se atualizar, Está no fim fim de carreira, e o professor ele não está muito preocupado, né, em estar fazendo aí algumas especializações, porque ele já está no processo da aposentadoria. Eu, inclusive, estou nesse contexto. Então, a gente tenta trabalhar com uma parceria com os professores da informática para atender momentos ali atuais, mas essa época de pandemia não houve nenhum projeto que realmente tenha tido a preocupação de atender tanto a demanda dos alunos quanto da formação do professor. A formação do professor não foi uma preocupação. No caso, é uma exigência da FATEC que o professor se qualifique pedagogicamente, né? Mas não nesse nível. Não nessa modalidade não tecnológico de uso. Bom, para a gente só fechar essa temática, existe um problema social, né, no Brasil. E aqui eu vou falar de 3 situações: inclusão digital, letramento digital e o acesso contínuo, né? Ter acesso à banda larga, né? No Brasil, a gente foi o último PNAD, 64% da população está incluída digitalmente, né, na inclusão digital. Só que esse método de avaliação do IBGE é o seguinte: a pergunta é: você usou a internet nos últimos 3 meses? Então, 64% das pessoas usaram internet nos últimos 3 meses. Isso não é bem uma inclusão digital, né? Isso é você utilizando, né? Então, quer dizer, ou seja, 36%
nem nos últimos 3 meses usaram internet. A pesquisa é bem recente, foi PNAD de 2018. Se a gente for, meu campo de estudo é sustentabilidade, né, que eu desenvolvo lá no doutorado. Se a gente for parar para pensar que 15%, ou mais de 30 milhões de brasileiros não tem banheiro em casa, né? Não tem condições mínimas de saneamento. Internet, então, meu amigo, né? Cara, não tem banheiro em casa, né? Então, internet é uma coisa, é luxo, né? Então, tem a inclusão digital, que já é complicada no Brasil. O letramento digital, aqui, aqui no letramento digital significa o domínio de técnicas e habilidades para acessar, interagir, processar e desenvolver multiplicidade de competências na leitura das mais variadas mídias. Isso quer dizer, tem gente que tem acesso, mas não tem letramento, não sabe operar, né, de forma plena ou de forma satisfatória os meios de comunicação, né, e-mail. A gente tem dificuldade com e-mail, com WhatsApp, com as redes sociais, com o uso da tecnologia de uma forma geral, inclusive professores, né? E a gente também inclui, né, nesse bolo aí, o letramento digital também não chegou para alguns docentes, né? E, por último, ter a internet banda larga em casa. Isso já é assim, nem todo mundo, né, consegue ter isso. Às vezes tem até um plano de celular com 3G que é limitado, que já dificulta para assistir um vídeo, porque, né, tem só limitação ali de volume de transmissão de dados e tal. É complicado. Então, a gente percebe, né, a gente sabe, os nossos alunos, por exemplo, da FETEC, alguns estão nessa situação. Não tem internet. Não tem internet, né? A interação é muito complicada. Então, existe uma dificuldade aí. Existe uma dificuldade do professor, como o Pastana levantou. Na verdade, isso tem um termo, Pastana, a tecnofobia, né? Que ela pode ser, no caso aqui, ela pode ser uma resistência natural. A pessoa realmente tem dificuldade de fazer, de interagir, de aprender, né? Minha mãe é um exemplo desse. Ela tem dificuldade de aprender. Mexer no WhatsApp é um desafio. Mas, assim, às vezes, isso é uma tecnofobia proposital. Assim, eu não quero mexer nisso. Não me interessa aprender isso, porque eu já estou aposentando, né? Já sou concursado, não vai me agregar em nada na minha atividade, enfim, não quero esse pepino para mim, né? Existe essa outra vertente também da aversão à tecnologia, a se qualificar, né? A se manter atualizado. Agora, para a gente finalizar o nosso colóquio aqui, né? A gente já adiantou um pouquinho no nosso horário. Vocês acham que... Duas perguntas, né? Primeiro, vocês acham que o professor, o docente que atua na educação técnica, profissional ou profissionalizante, ele está mais preparado para esse uso de tecnologias do que de repente, professor do nível fundamental, que está tendo que também se adequar, e a gente escuta aí os professores reclamando, os alunos reclamando, enfim, né? Uma infinidade tem até memes da internet, né? Mas você acha que o professor do ensino profissionalizante ele está mais qualificado? Ele, de alguma forma, ele está à frente? O que você acha, Pastana?
Bom, Sidney, na verdade é o seguinte, eu penso que é o seguinte, há um maior, na verdade, interesse, deveria ter um maior interesse desse profissional do ensino médio técnico em ter uma capacitação para desenvolver ações para a formação do aluno no ensino médio técnico profissionalizante. Mas isso também não significa que o profissional, né, da educação básica, da primeira etapa da educação básica, estou dizendo ali ensino fundamental, ciclo 1, ciclo 2, ele não possa trabalhar a questão do letramento digital, como você falou. É fundamental também. Né? A gente precisa discutir, para não fugir muito do tema, né, a questão da informatização, como a professora Regina falou, isso desde da criança pequena, 6 anos, já está no primeiro ano do ensino fundamental, é preciso discutir, sim, essa nova linguagem, né, tecnológica, de compreender esse mundo, que não é mais um mundo só restrito a esses espaços físicos, como o povo falava, né, esses espaços de poder, a escola, a minha residência, a igreja, os lares que eu frequento. Não, existe um mundo virtual, um mundo muito maior do que a gente consegue captar com nossos próprios olhos, né? Então, assim, a internet ela possibilita isso, cabe ao profissional ele se readequar, também que se compreender esse profissional, como eu digo, o professor, se compreender dentro de si, compreender esse mundo que é um mundo global, né? Parece que todos nós somos num mundo só, ou seja, o que acontece na Coreia do Norte também nos afeta diretamente. Não, mas isso está acontecendo lá no Turcomenistão, não tem nada a ver com isso. Tem sim, tem diretamente sim, porque você vive nessa sociedade. E quando você fala de educação de banda larga, nós ainda estamos muito longe, né, Sidney? E tem do Forey, um americano sociólogo, que ele falava rapidamente sobre sociedade do conhecimento. Ele fala que os países de primeiro mundo investem no capital intelectual, que é a questão do conhecimento e da saúde. Ou seja, a pessoa tem que estar saudável e tem que desenvolver conhecimento. Enquanto os países periféricos, que a gente engloba o Brasil também, estão desenvolvendo o capital de infraestrutura, o capital social, saneamento básico. Ainda tem que resolver essas grandes questões, falta de saneamento básico, questão de suporte na educação, para começar a pensar no país de primeiro mundo. Falar em capital intelectual. A gente está muito na base ainda. Tem uma grande, quando 64 pessoas, de acordo com o PNAD, têm acesso à internet, né? Mas 36% acesso. Eu fiz uma conta básica aqui, na verdade, estamos falando de quase 80 milhões de pessoas que não têm. Então, é um universo gigantesco de pessoas que não têm. Né? Então, eu acho que é basicamente isso. Quando a gente fala de banda larga, eu tive um exemplo só rapidamente da Coreia do Sul, 10 anos atrás. Os sul-coreanos só consideravam que era banda larga com 60 megas de velocidade. Isso em 2010. Não sei o que é esse nível hoje. E aqui a gente vale a 1 mega. Ó, já tenho banda larga em casa. Depende da cultura. Verdade. Regina, esse professor, esse profissional educador do ensino profissionalizante e técnico, ele está mais preparado que o professor outro? Eu penso que a única coisa que faz com que o professor hoje esteja a nível de preparo é a experiência que ele já traz. Porque, com relação à informatização, eu acho que a gente ainda tem muito o que aprender, a gente tem muito que conhecer, a gente ainda tem muito o que agregar. Agora, o conhecimento que a gente traz de mercado, né, de trabalho, de outras situações que nós já vivemos profissionalmente, isso vem, claro, agregar algum valor, mas com relação à informatização, eu penso que ainda falta muita coisa para acontecer com a gente. Eu acho que é interessante posicionar também quem está, né, nos vendo, nos ouvindo, que a gente está falando de dois universos, embora seja ensino profissionalizante. A gente está falando, por exemplo, o professor, com todo o respeito, com todo o carinho, mas o professor da IFRJ, ele provavelmente ele é um professor integral, com dedicação exclusiva, concursado,
E ele não tem outra preocupação, né? Ele tem um salário diferenciado em relação ao mercado, e ele, às vezes, ele não atua em outra, nem pode mais atuar em outra área, né? Ele está com dedicação exclusiva. O professor da FAETEC, da rede estadual, uma remuneração mais baixa, então é um profissional sem dedicação exclusiva, e é um profissional que, muitas das vezes, ele está em sala de aula e no mercado. Exatamente. Né? Eu acho que essa condição de que ele tem que se manter no mercado acaba forçando, né? Ele querendo ou não, ele tem que se manter atualizado para a sua atividade profissional, e acaba levando essa expertise, essa capacitação dele, que ele adquire no profissional, ele acaba levando isso para dentro da sala de aula. Talvez isso é só uma suposição, mas é isso que a gente percebe, pelo menos na FAETEC, que muitos dos nossos colegas atuam profissionalmente, Sim, né? Sim. Fora da sala de aula. Sim. E também são docentes e acabam, de repente, tendo mais uma desenvoltura para um jogo de cintura, né, para se adequar a um momento como esse. Acho que isso é importante. Para a gente finalizar, a gente sabe que existe problemas de incompetência técnica, às vezes, do professor, do profissional de educação, para atuar nesse momento. Mas a pandemia pode gerar um impacto positivo? Regina, o que você acha? Sim, eu acho que sim, Sidney, porque nesse momento, pelo menos acontece inclusive comigo, o professor, o docente, o educador, nesse momento de pandemia, ele está tendo uma oportunidade de se reinventar, né, de buscar novos conhecimentos, de fazer a coisa acontecer não daquela maneira sistemática, mas além daquilo que a gente já fazia. Então, para mim, inclusive, foi muito bom eu ter conseguido encontrar nesse momento umas novas formas de trabalhar com a educação, de me relacionar com as pessoas. Você sabe que eu sou acadêmica ainda, então a pandemia ela não traz só uma coisa ruim. É um momento que, até para as próprias pessoas que estão no mercado de trabalho, quer dizer, quem perde um emprego hoje, ele está buscando um novo horizonte, trabalhando inclusive através das mídias sociais, entendeu? E aí você busca novos conhecimentos. Eu tenho tido a oportunidade, inclusive, de participar de algumas palestras, né, assistir algumas lives, e isso tudo vai agregando o conhecimento. Então, não tem só coisas ruins. Eu acho que isso é um ponto positivo que a gente pode trazer para a gente. Na verdade, esse profissional, muitos deles conseguiram se manter empregados porque estão adaptados ou tiveram que se adaptar, né, a um home office forçado, né, nesse momento. Exatamente. Pastana, fecha para a gente aí. O que você acha? Existe algum benefício desse... Estou falando em relação à nossa formação, não. A Covid é um grande problema que a gente está enfrentando, né? A gente externa aqui nosso sentimento em relação às vidas perdidas, ao pessoal que está convalescendo aí dessa doença, mas a gente está falando aqui, está delimitando nossa fala ao profissional, ao docente, né? O que você acha aí? Se fica algum impacto positivo para o docente em relação nesse momento que a gente está vivendo? Olha, Sidney, eu acredito que sim. Esse processo de parada forçada que nós tivemos em relação à Covid-19, esses 80 dias que nós estamos parados, vai servir como aprendizado. 80 dias hoje, né? Mas pode perdurar por 100, 120, 150 dias, a gente não sabe. Até o tempo que a gente vai ficar durante a quarentena.
mas sim, serve como processo de aprendizado, porque parte da gente possibilitar fazer novas reflexões das práticas docentes, né? De eu compreender como sujeito de estar nesse mundo como profissional. O que eu fazia antes, né, nesse mundo que era considerado, entre aspas, normal, e o que eu faço agora como profissional da educação? Esse é o grande debate, o grande questionamento que nós temos que fazer. Não se deixar abater, eu acho que deixa uma reflexão para todos os professores, né, de, olha, não vamos nos fortalecer, criar um vínculo afetivo, institucional, entre nós profissionais, de, olha, um incentivar o outro, porque o aluno também está assim, muitas das vezes, né? Ele está lá triste, às vezes depressão, pode ter problemas de saúde mental, de conversar com ele, de saber como é que ele está. Não é só sanar dúvidas em relação ao conteúdo de aprendizagem. Às vezes ele precisa ouvir uma voz, e muitas das vezes ele tem o professor da sala de aula com uma outra voz, também importante, porque muitas vezes tem pai ou mãe, mas também tem o profissional. Você tem uma relação muito grande, afetiva com ele, que ele possa te passar uma palavra, mas o profissional, sim, durante essa quarentena, ele pode, e tem uma série de cursos à distância, muitas universidades estão oferecendo cursos gratuitamente, né? Lives que você possa interagir, que você possa se capacitar, cursos para você se direcionar como fazer uma videoaula, como participar de uma plataforma Moodle, como você... Bom, existem inúmeras possibilidades, né? Cabe ao profissional, claro, ele tem outras também demandas ao longo do seu dia, mas dedicar um tempo à sua educação, formação continuada, que muitas vezes a gente sempre alegava, eu não tenho tempo para me instruir, para me capacitar, eu fico o dia inteiro trabalhando. Então, eu acho que esse momento é agora, é profícuo para isso, é extremamente fundamental para a gente se capacitar e se reaprender a falar a linguagem dos jovens, essa linguagem tecnológica, esse mundo que se apresenta para a gente. A gente sabe que está, mas a gente não queria falar, não queria discutir isso na sala de aula. É fundamental. Esse é o novo mundo que a gente viveu. Esse mundo não tem como retroagir, esse mundo da internet, da cibercultura. Então, esse mundo aí não vai deixar de estar. Já é. É isso aí. Só aceleramos, né, essa transformação. Bom, eu queria encerrar aqui com um pensamento, né, na verdade, com uma citação do Libânio. Ele diz aqui que é preciso resgatar a profissionalidade do professor, reconfigurar as características da sua profissão na busca da identidade profissional. Faz-se necessário também o intercâmbio entre formação inicial e formação continuada, de maneira que a formação dos futuros professores se nutra das demandas da prática e que os professores em exercícios frequentem a universidade para as discussões e análise dos problemas concretos da prática. Na verdade, é isso que a gente está fazendo aqui. A gente espera que esses colegas, esses docentes, esses formandos, né, mas o nosso público desse colóquio é mais docente, que eles aproveitem esse momento desse colóquio para refletir, para pegar o gancho do professor Pastana e buscar qualificação, pegar um pouquinho do que a gente colocou aqui, da nossa vivência, da nossa prática, e não só a nossa, né, das outras salas, enfim. Mas a educação, o educador, né, ele não deve terminar a sua formação e viver né, tranquilamente, né, a sua docência, a sua profissão, sem um revisitar, sem um repensar, sem uma formação continuada. Eu acho que é isso que é o mais importante. Acho que o docente que está atuante, que mantém essa formação continuada, ele tem menos dificuldade, ele teve menos dificuldade agora, ele tem menos dificuldade de se adequar às mudanças da sociedade, às mudanças do mercado de trabalho, né, das necessidades, inclusive do uso dessas tecnologias. Bom, eu quero agradecer imensamente o tempo de vocês. A gente conversou aqui offline ainda. O professor Pastana vai fazer a qualificação dele amanhã. A gente está aqui torcendo, emanando
vibrações positivas para ele, né? Agradecendo o tempo de vocês, a participação de vocês nesse colóquio, agradecendo o público que teve a paciência de nos assistir até agora. A gente passou um pouquinho do tempo prometido, mas eu acho que ficou um material bacana para consulta aí da comunidade acadêmica. Pastana, agradeço imensamente, e Regina, igualmente agradeço muito pela participação. Tá. Eu que agradeço o convite. E eu queria também deixar uma frasezinha rapidinha de Libânio também. Por favor. A escola não pode ser mais vista como uma agência só de transmissão de conhecimento. A escola é um ambiente que deve ser repensado. Então, que nós possamos repensar nossas práticas pedagógicas, né? E entender a necessidade, né, social e o peso que nós socialmente trazemos, né, para os alunos. Nós somos formadores de opinião, então é muito importante a gente repensar a nossa prática pedagógica para a gente ter aí uma cultura mais bem organizada, tá bom? Prazer foi meu, prazer, professor Pestana, te conhecer também, que a gente possa encontrar, né, nos encontrar em outros momentos aí. Vai ser um prazer, à disposição. Eu agradeço o convite do Sidney, agradeço aqui esse bate-papo com a professora Regina e corroboro com a citação do Libânio. Professora Regina, nós temos que repensar, sim, a educação, né? O profissional da educação ele tem que estar sempre ativo, sempre se redescobrindo e proposto, aberto a novos conhecimentos. Muito obrigado. Gente, muito legal, muito obrigado. E a gente encerra por aqui a nossa sala de debate 8 da educação profissional do colóquio EAD Unig. Foi um prazer, obrigado a todos, até a próxima. Um abraço.